Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Visita o Brasil, Senhor. Visita todas as nações do mundo e que se cumpra a tua palavra. Oramos o nome de Jesus Cristo, para que a presença do nosso Deus seja liberada sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, nossa casa seja visitada pela tua presença. E que se cumpra a tua palavra que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Deus, dá livramento para essa pessoa. E toda pessoa que está amarrada por um vício, amarrada por um pecado, amarrada por coisas espirituais, que ela seja livre agora. Que o poder de Jesus Cristo desfaça toda amarra. Que pessoas sejam libertas agora, libertas do vício, libertas da dor, libertas de amarras mentais e emocionais. Em nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus venha sobre ti agora. Meu Deus, toque-os com o teu poder. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu oro agora para que essa enfermidade renda-se, curva-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que a unção curadora, restauradora, venha sobre o corpo físico dessa pessoa. Tira a dor, Pai. Tira a infecção, a inflamação. Que todo o poder do mal na vida dessa pessoa, no corpo físico dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, renda-se agora a Jesus Cristo. Senhor, visita a vida dessa pessoa. Traga sobre ela teu favor, traga sobre ela a cura, a restauração completa, restauração da pele, restauração de movimentos, a restauração da saúde, que ela seja rica de saúde, em nome de Jesus. Também oro para que toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda ansiedade renda-se a Jesus Cristo, todo medo renda-se a Jesus Cristo, e que essa pessoa tenha confiança, tenha coragem, tenha fé, que a paz habite ricamente, a paz de Jesus Cristo habite ricamente dentro dela, que o favor de Deus esteja sobre ela, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, fala conosco, nos dê direção, nos pega pela mão e nos conduza, Pai, aqui nessa vida, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Você que sente dores nos braços, dores fortes nos braços, eu quero declarar saúde sobre você. Que você seja tocado por Deus agora, que toda dor que você está sentindo nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Agora,
Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Eu também oro, Pai, por todo aquele que está abatido, todo aquele, Pai, que não conseguiu resolver certas situações do seu dia. Levanta essa pessoa, Pai. Ergue ela, levanta ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor dê ânimo a teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Nós estamos ministrando sobre o perdão. Temos que ter uma mentalidade perdoadora, uma mentalidade que entenda que a forma como você trata os outros, você também está pedindo a Deus que Deus te trate, ok? Inclusive eu vi um vídeo muito interessante, de um amigo meu até, e ele compartilhou uma situação a respeito de um pai que foi mal para sua filhinha, e ele disse, olha, eu era exatamente assim, não da mesma medida desse pai. Daí ele colocou um vídeo ali de um pai sendo mal para um filho, ele disse, eu não era mal assim, mas eu era duro, eu era muito duro com os meus filhos, porque eu também recebi na minha infância uma disciplina muito dura. Mas daí um dia Deus falou comigo, e isso é tremendo, olha só, e eu entendi que foi Deus mesmo, porque ele disse que Deus falou para ele que ele tinha que tratar, a maneira como ele tratasse as filhas dele, Deus iria tratá-lo. Então a forma como nós tratamos as pessoas também faz com que Deus nos trate. Se você é uma pessoa que trata mal as pessoas, você está atraindo isso para a sua vida. Entende? Agora, se você trata bem as pessoas, você pode ter certeza que Deus vai tratar bem de você. Então nós temos que entender, esse é um princípio, e nós estamos falando sobre perdão. Quem assistiu a oração dessa manhã sabe, eu falei muito sobre perdão. Eu falei sobre perdoar o próximo. Na oração do Pai Nosso, olha só, Jesus disse para nós orarmos, Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, me trata como eu estou tratando. Assim como eu estou perdoando a dívida dos meus devedores, perdoa as minhas. Perdoa as minhas, me ajuda nas minhas. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é muito forte, e hoje nós vamos entrar forte nisso, e no final eu tenho uma direção para todos vocês que estão aqui, por isso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like, amém? Deixa aí o teu like, e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e me ajuda a compartilhar essa oração, manda aí para 10 pessoas. Amém? Manda para 10, porque hoje vai ferver. Amém? Hoje vai ferver essa oração aqui. Hoje vai ferver. E você vai ver por quê, ok? Então, manda aí para 10 pessoas essa oração, compartilha. Nós temos falado sobre mudança de mentalidade. E eu quero falar hoje sobre a importância de você perdoar a si mesmo, tá? A Bíblia diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um tipo de prisioneiro que já foi perdoado por Deus, mas continua se condenando. A Bíblia trata a autocondenação persistente como incredulidade prática na obra de Cristo. Porque se Deus já não me condena, insistir em me condenar é colocar o meu veredito acima do dele. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há pessoas que não conseguem se perdoar. Elas não conseguem se perdoar porque elas entendem que elas falharam, elas entendem que pecaram, que entristeceram a Deus, que foram más para o próximo. Mas se você chegou a Cristo, Cristo recebeu você como você estava. E Ele lhe deu o perdão. Agora, por que você não aceita o perdão de Deus? Visto que Ele já te perdoou, mas você continua com essa condenação em cima de você.
Isaías 43, 25, a Bíblia diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados já não me lembro. Se Deus apaga, esquece, afasta, lança no fundo do mar, quem sou eu para pescar de volta o que ele sepultou? O apóstolo Paulo, ele modela a mentalidade do alto perdão em Filipenses 3, verso 13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não quero mais me lembrar, porque Ele já perdoou. No Salmos 103, verso 12, a Bíblia diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus já te perdoou, mas você está remoendo o que você fez? Você não se perdoa? Você pode ter feito o pior dos pecados aqui dessa terra e Deus te perdoa. Deus é misericórdia. Você tem que aceitar o perdão de Deus. Se Ele me perdoou, então estou perdoado. Eu tenho que crer na obra de Jesus. Eu tenho que crer que eu fui perdoado. O homem pode não te perdoar. O homem pode lembrar a vida inteira do que você fez. Mas a Bíblia diz que você foi perdoado por Cristo Jesus. Quando há um arrependimento verdadeiro em nós, se cumpre uma palavra, e a palavra é perdão. Ele me perdoou. Eu estou perdoado, eu estou livre de qualquer tipo de condenação, de qualquer tipo de acusação. Você pode ter falhado ontem, você pode ter falhado há 2, há 10 anos atrás. Se Ele te perdoou, você está perdoado. Entenda, muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Sem um amor próprio saudável e legítimo diante de Deus, a pessoa nunca aprende a se perdoar. Sem nós entendermos que Cristo já nos perdoou, a pessoa vai ficar prisioneira daquele sentimento de condenação, aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo. Mas para Deus não existe mais nada. Mas o inimigo insiste em te acusar. Ele insiste em manter você em um cativeiro. É por isso que você muitas vezes, olha só, eu sei que pessoas que deveriam crescer não crescem, porque elas se sentem indignas de crescer e elas têm medo de que os outros apontem o passado delas. Mas se Cristo já te perdoou, cresça! Independente do que vão falar, independente das críticas, independente de quem vai lembrar você do passado, Ele já te perdoou, segue em frente. Os religiosos, a Bíblia diz, eles tinham o costume de acusar, de condenar as pessoas. E uma das histórias célebres que tem na Bíblia foi de uma mulher que foi pega em adultério. Levaram ela em praça pública e ali iriam jogar pedras nela e perguntaram a Jesus: o que nós vamos fazer com essa mulher aqui pecadora? E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: como é que vocês vão condenar se vocês mesmos estão condenados? Como é que vocês vão atirar pedras nessa mulher se vocês têm pecado? Então, eu tenho que entender o que Jesus disse. Jesus, quando todos aqueles homens largaram as pedras e se afastaram, Jesus perguntou para a mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ela disse: foram embora. E Jesus disse: eu também não te condeno, mas tem uma coisa, não peca mais. Quando você decide não pecar mais naquilo que você sabe que errou, você é perdoado por Deus. Você recebe a misericórdia divina e você pode, seguir em frente. As pessoas têm que entenderem isso. Entenda isso, que carregar a culpa que Deus já removeu,
é sabotar a vida que Ele quer dar. Perdoar-se é aceitar na prática o presente que foi comprado por Jesus na cruz. Então, se trata de você aceitar. E agora, eu quero falar sobre perdoar dívidas, inclusive dívidas materiais. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão, todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá. Levítico 25, 10, a Bíblia diz: santificareis o ano 50º, será para vós jubileu e tornareis cada um a sua possessão. No ano da remissão e do jubileu, dívidas eram perdoadas, terras eram devolvidas e escravos eram libertados. Eu creio que nós também precisamos perdoar dívidas que podem estar tirando a nossa paz. Eu quero contar um testemunho aqui, rapidamente. A Bíblia diz em Provérbios 22, 7, grava isso: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida, ela sempre vai criar uma relação de servidão, tá? Em qualquer esfera. Dívida é um tipo de servidão. Perdoar uma dívida não é só um gesto financeiro que você está fazendo para outra pessoa, é devolver a liberdade a alguém e quebrar um jugo. E se você está quebrando o jugo de alguém, você está dizendo a Deus para Deus quebrar o teu jugo. Talvez essa seja uma das maiores verdades que eu estou trazendo aqui. Às vezes você está sobrecarregado, tem algo pesando sobre a tua vida, porque você está mantendo alguém debaixo de jugo. Eu sei que vocês não gostariam de estar ouvindo isso, mas essa é a verdade. Eu estava no sul do Brasil, agora há poucos dias atrás, e acordei pela manhã, sabe, depois de um tempo aqui que eu fiz uma gravação, que eu fiz a oração ao vivo no YouTube, eu sempre tiro um tempo de devocional, né, de leitura da Bíblia, de oração. E o Senhor me falou claramente: é tempo de você quebrar o jugo de pessoas que devem para você. Eu peguei uma listinha, né, de pessoas que estavam me devendo, que eu emprestei e disse: me paga quando puder, né, sem cobrar juros, sem nada. Foi em momentos específicos, assim, para poucas pessoas, contar nos dedos. E Deus tocou em mim de perdoar a dívida daquelas pessoas. Só que teve algumas ali que o valor era um valor considerável. E, sabe, aquilo ali, eu lutei um pouco contra aquilo, porque, sabe, quando é coisas pequenas, a gente releva e diz assim: não, Deus tem mais para mim, né? Mas quando é um valor um pouquinho mais considerável, mas o Senhor falou tão forte ao meu coração que eu demorei umas 3 horas para tomar essa decisão, porque não pude tomar na hora ali. Demorei umas 3 horas, conversei com a minha esposa sobre as situações que Deus tinha falado para mim. E a minha esposa disse: olha, se Deus está te tocando em fazer isso, faça, né? Porque Deus tem mais para nós, e Deus tem nos abençoado, isso é coisa de anos, então libera, ok? Aí eu disse para ela: faz a mensagem aí, escreve e manda. E a minha esposa fez a mensagem para essas pessoas e diz: a partir de hoje vocês não nos devem mais nada, né? Que Deus abençoe vocês. E, enfim. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque Deus falou. E segundo, porque eu entendi esse princípio aqui. Eu entendi que se eu quebro o jugo de alguém que está me devendo, Deus, o próprio Deus, vai quebrar algum jugo da minha vida que está pesando sobre mim. Entende? Então é um princípio espiritual. De repente você tem aí 100 cheques sem fundo, né, que foram devolvidos. De repente alguém está devendo uma dívida, está devendo alguma coisa para você aí, e isso aí te incomoda, te perturba. Ou tem alguma coisa aí que está sendo um peso para a tua vida. Eu vou te dar um conselho. Eu não digo para você fazer isso, tá? Mas eu vou te dar um conselho. O conselho é: se puder perdoar,
a dívida de alguém, perdoa e não fala mais sobre isso. Eu quero que você entenda que soltar o controle sobre uma situação é liberar o favor de Deus. É liberar a provisão. Isso é mentalidade de abundância. Quando eu solto o controle que eu tinha sobre algo e eu o entrego nas mãos de Deus. Então, eu quero que você entenda que existe duas mentes aqui. A mente que retém e a mente que perdoa. E essa mente que retém, eu espero que não seja a sua. A mente que retém, ela revive a ofensa, que é a ruminação que nós falamos, e ela mantém o corpo em alerta. Pressão e frequência cardíaca elevadas, cortisol crônico. A mente que retém enxerga o ofensor como inimigo permanente, desliga a empatia. A mente que retém confunde perdão com fraqueza ou com aprovar o mal. A mente que retém paga o presente e o futuro com a moeda do passado e empobrece. A mente que retém fica presa, a falta de perdão aprisiona, mas ela não reabilita. Agora, qual que é a mente que perdoa? Olha os benefícios da mente que perdoa. Ativa o córtex pré-frontal, regula a emoção, reinterpreta o outro e recupera o autocontrole. A mente que perdoa solta a ofensa como decisão diante de Deus, sem depender de desculpas. A mente que perdoa, perdoa porque foi perdoada. A graça recebida vira graça oferecida. A mente que perdoa experimenta menos ansiedade e depressão, mais esperança, otimismo e paz. A mente que perdoa vive livre, inclusive para amar, criar e prosperar de novo. Quantos de vocês querem ter essa mente, a mente que perdoa? Então você vai fazer uma coisa aí. Agora vem a lição aí, forte, antes de nós orarmos. Quer saber qual que é a lição? Você vai perdoar a ofensa das pessoas que você se sentiu magoado por elas. Você vai mandar uma mensagem dizendo, olha, a partir de hoje, eu perdoo você. Você vai estar dizendo assim, a dívida está perdoada. A dívida está perdoada, você não me deve mais nada. Você vai pedir, você vai liberar a pessoa. Você vai pedir perdão a ela. Você, me perdoa por qualquer coisa. E tudo que eu tinha contra você está perdoado, não tem mais nada contra você. É vida que segue. Você vai escrever uma mensagenzinha. É mandar um WhatsApp para alguém aí que você estava magoado e você vai liberar essa pessoa de vez da tua vida. E quando você fizer isso, quando você desatar o jugo de alguém, Deus vai desatar o teu jugo. É a palavra que eu libero para a tua vida hoje. É por isso que eu quero pedir, queridos, essa palavra e essa oração de hoje não pode ficar aqui só com você. Você tem que me ajudar a compartilhar. Me ajuda a compartilhar. Eu peço a todos vocês que estão aqui, porque, sabe, eu sei que isso veio do céu. É uma palavra de Deus para a minha vida. É uma palavra de Deus para a tua vida. Pega e compartilha. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Me ajuda a compartilhar essa palavra. Eu quero orar pela tua vida. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. É um livro que tem nos dado muita alegria, né? Ele tem chegado a muitos lugares, as pessoas têm nos mandado relatos. Esse é o livro que as pessoas estão adquirindo para dar de presente a outros. Eles estão adquirindo para dar de presente a outros porque abençoou a vida deles. Pessoas de fora do país estão pedindo para a gente mandar. Eles pagam assim bem alto o frete, né? Para mandar para outro país é bem caro. As pessoas não querem saber, elas estão pedindo esse livro aqui. E eu glorifico a Deus porque é algo que Deus colocou aqui nesse livro que está abençoando a vida de outras pessoas. Então você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site e desejar gratidão. Nós temos um programa de televisão, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Peço que você ore por nós. Amém? Todo sábado às 10 da manhã na Rede TV em rede nacional, para a glória de Deus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, libertações estão acontecendo aqui. Pessoas estão decidindo perdoar, estão decidindo quebrar o jugo, perdoar a dívida, perdoar a ofensa, tirar isso do seu coração, da sua vida, isso que está incomodando, está perturbando. Pessoas vão decidir, Pai, hoje,
a seguir pelo caminho da mente que perdoa. A mentalidade desse povo está mudando completamente. Eles estão se entregando ao teu propósito, se entregando à tua vontade. E eu peço a ti, Pai, toca-os com o teu poder e com a tua graça. E que julgos sejam quebrados ainda essa noite, nessa madrugada. Que o Senhor possa remover coisas que estão pesando sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, eu creio, um ato sobrenatural de Deus acontecerá essa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu creio e profeticamente vejo isso e libero essa palavra no mundo espiritual. Senhor, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e que milagres sejam liberados aqui de toda sorte, de toda forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa palavra. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.